Gênesis capítulo 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe de tudo que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, parou para se deitar com ele e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido esse hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes até que o seu senhor tornou à casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras da sua mulher, como lhe tinha dito, dessa maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo o que se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Esta é a palavra de Deus. Eu não sei quantas vezes vocês viram a expressão, o Senhor era com José. Se você é um leitor atento da Bíblia, você viu que aparece aqui no versículo 2, o Senhor era com José. No versículo 3, o Senhor era com ele. No versículo 21, o Senhor, porém, era com José. E no último versículo que nós lemos, o Senhor era com ele. Deus estava com José em todo esse tempo. Mas, meus queridos irmãos, a crise de interpretação que eu tenho neste texto é uma crise muito humana. Porque Deus está com José o tempo todo. E José vai para a cadeia, de forma injusta. Deus está com José, mas as coisas parecem que não andam muito bem com ele, não. Isso dá um nó na cabeça daquela pessoa que está lendo a Bíblia com cuidado. A sensação que eu tenho é aquela sensação do homem que se casou e um dia doente, ele chamou a sua esposa para o lado do seu leito e começou a conversar com ela. E ele então disse: querida, eu estou aqui lembrando, nós já temos uma longa história de caminhada juntos, e eu estou pensando aqui, todos os momentos difíceis que eu passei na minha vida, você estava do meu lado. Você se lembra daquela vez quando a nossa fábrica teve um problema sério, e nós quase que perdemos a empresa nossa? Você se lembra daquilo? Eu estou lembrando, você estava do meu lado.
Você se lembra quando o papai adoeceu, foi parar na UTI do hospital, durante muito tempo ele ficou ali na UTI do hospital, e eu estou lembrando, você estava comigo o tempo todo. Você se lembra daquela vez também que eu adoeci? Eu estou aqui recordando nesse momento agora do hospital aqui, de novo, naquela época você esteve comigo e agora você está do meu lado. Todos os momentos difíceis que eu passo, você está do meu lado. Sabe a conclusão que eu cheguei, querida? Você me dá azar. Você me dá azar. Ai, ai, você nunca teve a sensação de que esse negócio de andar com Deus não é muito bom? Descobrir Deus nos lugares inesperados é um grande desafio da nossa fé. Perceber Deus, essa presença invisível de Deus, caminhando no meio da nossa história, é o grande desafio que nós temos. Como enxergar Deus no cotidiano? Como nos meandros da minha própria caminhada, da minha história simples e ordinária tantas vezes, como é que eu percebo Deus? Eugene Peterson, um cara a quem admiro e leio muito, ele escreveu um livro chamado Deus Atua em Diferentes Palcos. Essa que é a grande verdade. O Yancey vai trabalhar exatamente isso num outro livro dele, Encontrando Deus nos Lugares Inesperados. Ele pega vários relatos de histórias surpreendentes da presença de Deus em lugares que você nunca imaginava que pudesse estar. Você vai para as Escrituras Sagradas, você percebe algumas coisas que não fazem sentido humanamente falando. Isaías capítulo 45, versículo 1, Deus fala que iria suscitar Ciro, e Deus diz, ele é o meu pastor. Ciro, naquela época, era o rei da Pérsia, onde é o atual Irã, e o povo de Deus estava escravizado ali, e Deus disse, eu vou suscitar Ciro, o meu ungido, o meu pastor, ainda que ele não me conhece. Como é que pode ser alguém que é ungido e pastor, mas não conhece nem o Deus a quem ele vai agora ter que fazer as honras? E foi exatamente assim que aconteceu. Ciro, depois de 70 anos, coloca um edital surpreendente, libertando o povo de Israel todo, dizendo, volte para a terra de vocês, eu vou sustentar vocês, vou pagar para vocês, vocês vão lá reconstruir os muros de Jerusalém, o templo do Deus de vocês, depois de 70 anos de cativeiro. Deus... E aí, quando você vai para as Escrituras Sagradas, o próprio Isaías fala no capítulo 45, dizendo assim, verdadeiramente tu és Deus misterioso. Ó Deus de Israel, meu Salvador. Quando você vai para Naum, o profeta Naum fala, Deus habita no meio da tempestade e da tormenta. Está lá, mas a tempestade e a tormenta está ali. As coisas estão acontecendo, as coisas estão vindo sobre você. Quando você olha para a história de José, que o Senhor era com José, a gente fica perguntando, mas onde é que está Deus aqui? Porque José é traído, José é rejeitado, ele é injustiçado, ele é vendido pelos irmãos. Vendido, literalmente. Ele se tornou uma mercadoria. Os irmãos o venderam. E a Bíblia diz que o Senhor era com José. Ele vem aqui para a casa de Potifar, e esse rapaz, ele faz tudo com excelência. Isso é uma coisa que me surpreende na vida de José, é que tudo o que ele faz é excelente, é tudo muito bem feito. E a Bíblia diz, o Senhor era com José, ele era próximo e tal, e de repente uma mulher, a sua patroa resolve olhar para ele. E a Bíblia diz que ele era formoso de porte e de aparência. Ele era um cara bonito. Quando aquela mulher, cheia de lascívia, olhou para aquele cara, 75 quilos de filé mignon, disse, é comigo mesmo. Chega do velho mochibento que eu tenho aqui em casa. E ela vai em cima. E José é um cara, rapaz, que poderia ter o green card dele pronto, né? Ele provavelmente até a alforria. E ele diz, não, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, sabe por quê? Porque a única coisa que o meu Senhor me vedou aqui foi você. E eu não poderia cometer uma injustiça tão grande contra você e contra o meu Deus. Contra o meu patrão e contra o meu Deus. Eu não posso fazer isso. E a Bíblia diz que ela insistia, não era alguma coisa esporádica. Que ele sabe, em cima, marcando presença. No entanto, ele vai insistindo na fidelidade e continuando na fidelidade. E o resultado deu no que deu. O Senhor era com ele, ele vai para a cadeia. Já se sentiu assim alguma vez? Fazendo o que é certo e levando a cabeça? Como é que você
resolve essa questão teológica no seu coração? Como é que você lida com essa tensão do Deus invisivelmente presente na sua história, que te abençoa, mas que Ele permite que você vá para a cadeia injustiçado, traído e esquecido? Porque Ele na cadeia também, Ele vai experimentar momentos de lucidez tremendo, e mais uma vez Ele é abandonado, Ele é esquecido e Deus está com Ele. Essas questões hermenêuticas mexem com a gente. Como discernir Deus no cotidiano? Como ter percepção da sobrenaturalidade no meu dia a dia comum, como eu tenho? Nós, em geral, resolvemos essa coisa de forma esquizofrênica. Nós, em geral, adotamos duas posturas que são perigosas. A primeira postura é a postura que eu chamo do misticismo. O misticismo é começar a ver Deus em tudo, mesmo quando Deus não está presente. E aí começar a falar que Deus falou quando Deus não falou. E eu tenho aprendido uma coisa na minha história pastoral, é que Deus fala muito pouco. Muito pouco. Se você me perguntar, Deus fala hoje, fala. Mas Deus fala muito pouco. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, Ele zela pela palavra dEle para cumprir. Deus não brinca com aquilo que Ele promete. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tem muita gente dizendo que Deus prometeu, que Deus nunca prometeu. E quando as coisas não se cumprem, fica irada com Deus, mas Deus não prometeu. Essa percepção equivocada é resultante da própria presunção do coração, do engano do coração, e que diz o que Deus nunca disse e coloca na boca de Deus aquilo que Deus nunca falou. Porque se Deus falar, Deus vai cumprir. E nós precisamos estar atentos. O segundo risco que nós temos é o risco do que eu chamo do deísmo. Ou seja, nós achamos que Deus não fala. E aí, querido, nós não identificamos Deus em lugar nenhum. Nós não somos capazes de perceber Deus na nossa vida em nenhum momento. E a riqueza de Deus se manifesta na nossa história, mas nós adotamos uma postura de secularismo. Mesmo quando Deus fala, nós não percebemos o que Deus está falando. E um exemplo clássico para mim de secularismo na Bíblia é aquele de Gênesis 19, quando Ló recebe os 2 anjos na sua casa, e ele fala para suas filhas e para os seus genros que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. E aqueles rapazes, a Bíblia diz que eles caçoavam, eles zombavam de Ló, dizendo, em outras palavras, mais ou menos o seguinte: desde quando Deus fala hoje? Você está ficando louco? Você está ensandecido? Deus não fala. Deus é lá e nós somos cá. E essa ruptura entre o sobrenatural e o natural, o extraordinário e o ordinário, pode ser fatal na nossa história. Porque nós somos incapazes de perceber Deus nos eventos comuns, a sobrenaturalidade de Deus. Mas muitos homens da Bíblia Sagrada, você lê a história aqui, às vezes você tem a impressão de que eles estão vendo Deus em tudo. José é o típico do cara, do personagem da Bíblia, que não tem experiências sobrenaturais. Me fale aí, a não ser aquele sonho, que era um sonho tanto quanto maluco da mocidade dele lá, me diga aí qual foi o evento sobrenatural na história de José. José não tinha eventos sobrenaturais na história, o pai dele tinha. Jacó conversava com o anjo, Jacó tinha visão, Jacó lutava com o anjo, mas José não. José não. A história de José é uma história comum, mas ela é encharcada de uma sobrenaturalidade o tempo todo. Veja a história de Esther na Bíblia. A história de Esther é uma história comum, ordinária. Menina pobre, órfã, seus pais morreram na guerra, muito provavelmente. Ela é criada por um tio mal-humorado, um judeu mal-humorado, chamado Mordecai, ou Mardoqueu. E esse cara, ele conspira, ele é um calo diante do rei, ele conspira no local onde ele está, e em um determinado momento o rei tem uma briga lá com a sua esposa, uma briga palaciana, um negócio assim meio de movimento feminista, leia lá com cuidado, vocês vão ver, né? E ele diz, olha, nós temos que reparar esse negócio aqui. E o rei destitui a rainha Vasti e resolve escolher uma menina bonita no império para ser a futura rainha. E aquela menina órfã, de repente ela é colocada na condição de princesa, fica 1 ano se preparando para receber o rei e se torna a rainha Esther. A Esther não está muito consciente do que está acontecendo na história dela, não. Mas Mordecai está. O tio dela está. Porque quando a coisa aperta para o povo judeu, ela chega
Ele chega para a rainha Esté, que está lá no palácio. O palácio tem um poder imenso de isolar a gente, de nos afastar da realidade. E ele diz para ela: você acha que só porque você é rainha você vai escapar dessa ameaça contra os judeus? E ele faz uma pergunta interessante: quem sabe se para tal conjuntura como essa fostes elevada a rainha? Em outras palavras, você não está entendendo não, minha filha? Deus te colocou onde você está, na posição que você está, ocupando o cargo que você ocupa, exatamente porque Deus tem um plano para você aí. Então, mãos à obra. Ah, se nós entendêssemos essa coisa da vocação na nossa história. Se nós tivéssemos uma sensibilidade para dizer: eu estou onde estou, fazendo o que estou fazendo, nesse momento da história, porque Deus quer que eu esteja aqui, porque eu sou instrumento de Deus nesse momento da história. Isso certamente transformaria muito a nossa história brasileira e mudaria muito a nossa compreensão de vocação. Então eu queria dizer para você o seguinte: como é que você pode fazer para identificar Deus nos eventos comuns e ordinários da sua vida? Deixa eu dizer algumas coisas. Primeiro, não considere a sua história como história comum. Sua história não é comum. A sua história é permeada de sobrenaturalidade. Um dia minha esposa olhou para mim e nas suas reflexões filosóficas, hegelianas, ela perguntou para mim: onde é que você identifica Deus na sua história? Onde é que você identifica Deus na sua história? Vai lá. E eu então tentei assim, arrumar um argumento, né? É mais fácil arrumar argumento como pastor para as ovelhas do que arrumar argumento de marido para a mulher, né? Você sabe muito bem dessa história. Eu fiquei ali pensando e daí um pouco veio uma coisa no meu coração muito bonita. Eu percebo muito Deus na minha história quando eu olho o retrovisor. Há momentos na minha história que eu não fui capaz de identificar Deus lá atrás. Mas quando eu olho para o passado, eu digo: Deus estava presente ali. Deus estava cuidando de mim. Deus me protegeu. Deus ministrou a minha vida de uma forma que eu não tinha nenhuma compreensão do que estava para acontecer. Mas Deus estava lá no meu passado. Quando eu olho para a minha história, eu percebo de uma forma nítida como Deus andou pelos meus caminhos e eu nem sequer tinha consciência de quão presente Ele esteve. Mas quando eu olho o meu passado, isso se torna muito forte na minha vida. Então, meu querido, não considere comum a sua história. A sua história não é comum, ela é extraordinária. Meu pai era um homem que não cria em Deus. Meu pai era um homem descrente, um homem ímpio na concepção bíblica, era um homem indiferente a Deus. E de repente meu pai começou a ter uma sucessão de perdas financeiras que o levou à falência. Mas essas perdas financeiras foi o caminho que Deus usou para trazer ao meu pai a compreensão da fé salvadora em Cristo Jesus. Ele não conseguiria ver a Jesus, não conseguiria encontrar Cristo, se essas coisas não tivessem acontecido na história dele. Muitas vezes você só vai conseguir perceber a sobrenaturalidade com os olhos carregados de lágrimas. Então, meu querido, não desperdice as suas lágrimas, como dizia C.S. Lewis. Não desperdice suas lágrimas. O que hoje parece para você uma coisa muito pesada, muito dolorida, muito triste, e você se sente só, abandonado, talvez ao invés de você ficar choramingando em relação a isso, diz: Deus, me ajude a perceber o movimento do Senhor nisso aqui, onde é que o Senhor quer me levar? A questão para mim não é por que é que eu estou experimentando isso, mas para que estou experimentando isso? Quem é que está por detrás disso? Caso contrário, eu vou ter uma consciência de que eu sou uma pessoa absolutamente solta, e isso é, numa linguagem teológica, isso é deísmo, um Deus que não se importa com você. Então não considere comum a sua história, não considere comum essa história sua, que é comum aparentemente. Deus estava lá. Santo Agostinho usava uma expressão que ela tem sido muito referendada para a minha vida. Santo Agostinho diz: quando Deus se agita, o homem se levanta. Movimentos comuns da história são formas que Deus usa para te levar onde você não iria se Ele não fizesse isso aí. Eventualmente você perdeu o seu emprego, eventualmente você perdeu a sua saúde, para perceber coisas que só perceberia se tivesse que passando por esse vale da sombra da morte. E isso, meus queridos irmãos, é fantástico quando você resgata essa sobrenaturalidade da sua história, na sua história comum. Você discerne Deus na sua história? Onde é que você discerne Deus? Se é que você discerne. Segunda coisa que eu diria: aprenda então a discernir o sobrenatural no natural. Os eventos naturais que estão acontecendo aí,
tem uma dimensão de sobrenaturalidade. Eu gosto muito de um texto de Jeremias 29:4, quando Deus escreve aos deportados para a Babilônia. A ida para a Babilônia foi muito complicada para o povo de Israel. Os símbolos sagrados dele foram destruídos. O templo foi destruído. As famílias foram dilaceradas. Jovens foram levados, como Azarias, Misael e Ananias, como Daniel. Esses meninos foram castrados. Eles ficavam debaixo da orientação dos eunucos, ali do Oriente Médio, ali da Babilônia. E ali naquele meio das coisas absolutamente complicadas, o povo se recusava a cantar, não havia mais cântico. Os filhos da Babilônia diziam: cante um pouco as músicas da terra de vocês. E diziam: nós não podemos cantar aqui. Deus escreve uma carta através de Jeremias para esse povo, dizendo assim: assim diz o Senhor, aos deportados que eu mesmo deportei para a Babilônia. E Deus começa então a falar para eles: esse lugar que vocês estão, no momento que vocês estão, eu estava por detrás. Eu quero que vocês entendam isso. E não era exatamente alguma coisa muito fácil. Quando você cita aí um texto que diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, foi nesse contexto aí, de Jeremias 29. E quando você olha o texto lá, o contexto em que foi escrito esse texto, você fica assustado. Mas é maravilhoso quando você resgata isso e diz assim: rapaz, Deus permitiu que eu passasse nesse lugar, para que Ele me mostrasse coisas que eu não perceberia de outra forma. Então, meus queridos, aprenda a discernir o sobrenatural no natural. José é um menino que está fazendo isso aqui. José é um menino que insiste em continuar fazendo aquilo que era necessário fazer para Deus, simplesmente porque ele discerne Deus. E às vezes nós não discernimos Deus em nenhum momento da nossa vida. Nós vamos vivendo como ateus ou vivemos de forma secularizada. Deus está lá, nós estamos cá e não tem relação nenhuma. Outra coisa que eu diria: para quem tem um Deus soberano, todos os pontos convergem para o fim. E é isso que nós vemos aqui na vida de José. É muito interessante olhar isso aí. Deus não joga dados, como dizia Einstein. Einstein falou: olha, os céus não se surpreendem. Deus não joga dados. A vida está continuando de uma forma orientada por Deus. E é isso que nós vemos na palavra de Deus. O que é que José está fazendo no Egito nesse momento da história? Por que José está aqui? Deus estava lá na frente dele. Deus estava traçando um plano e José fazia parte essencial desse plano. Então você precisa parar de olhar a sua vida como uma vida, como um bloco apenas. É o que nós fazemos. Isso é uma visão pagã. Nós olhamos a nossa vida como se nós fôssemos viver apenas o aqui e agora. Isso é existencialismo. Mas quando você olha na visão filosófica do cristianismo, a visão filosófica do cristianismo tem começo, meio e fim. Eu sempre digo que se eu não fosse cristão, eu seria existencialista. E para mim, o existencialista que só vê o aqui e agora é uma dimensão de desespero. Absolutamente de desespero. Porque se você não coloca Deus na sua relação, fica muito difícil você interpretar qualquer fenômeno e qualquer tragédia que você experimente. Jean-Paul Sartre, que foi um filósofo existencialista, ateu, ou agnóstico pelo menos, ele dizia o seguinte: o mundo é caótico, a vida é caótica, Deus dá ordem ao caos, mas ele dizia: mas Deus não existe. Se você tira Deus da história, meu querido, o seu bloco da sua história é só isso aqui agora, você não é capaz de ter esperança, e você não é capaz de ter uma história relatada ao seu Criador, muito provavelmente o que sobra para você é o desespero. Então nós precisamos entender que para quem tem um Deus soberano, as coisas não surpreendem, Deus não se surpreende, os céus não se surpreendem. Deus simplesmente está levando você onde Ele quer levar, porque o propósito dele é te levar onde quer levar. E o propósito dele é bom, a vontade dele é boa, é bondosa, é maravilhosa, ela é sábia, ela é amorosa. Deus é um Deus providente e um Deus amoroso. E os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. A história de José também me ensina o seguinte: nós não podemos agir com fidelidade, porque nós vemos Deus se movimentando na nossa história. Nós precisamos agir com fidelidade, porque nós entendemos que é importante ser fiel. É o que eu percebo na vida de José.
José é escravo, gente. Ele foi tirado da família dele. Se é um cara que tinha todo o direito de se tornar uma vítima da história, do sistema, era ele. No entanto, o que acontece? Ele consegue ser fiel e fazer as coisas bem feitas o tempo todo. Olha a vida de José. José vai para a latrina, mas na latrina ele é bom. Ele vai para a cadeia, mas na cadeia ele é o melhor. Ele é escravo, mas como escravo, ele faz as coisas com excelência. Nós desistimos muito fácil. No menor sinal de crise, nós já estamos jogando a toalha. E nós aceitamos as sugestões tentadoras da serpente, que é capaz de criar desejos no paraíso em nós. Mesmo tendo tudo, nós nos sentimos insatisfeitos. José faz as coisas que faz com excelência, com temor a Deus, não porque ele está vendo Deus na história dele, mas é porque ele sabe que Deus está na história dele. Olha como faz diferença. Quando a nossa cosmovisão é encharcada por essa compreensão do sobrenatural, você é capaz de discernir Deus na sua história? Você está entendendo que Deus está aqui e está hoje com você, onde quer que você esteja, e no momento em que você estiver da sua história, seja ele de alta ou de baixa, de crise ou de vitória, você é capaz de perceber Deus te levando para onde Ele quer te levar? Como é que você reage quando as coisas não vão como você esperava que fosse? José está indo bem, cara. Ele foi como escravo, mas logo depois, menino inteligente, competente, logo depois ele se torna um cara que é colocado ali em posição de destaque, é o mordomo da casa, o dinheiro é com ele rola o dinheiro, ele administra tudo, o patrão confia nele, as coisas estão indo bem. Opa, que bom, até que enfim, um sossego, né? E aí outra pancada. Você acha que José foi para a cadeia e diz, agora eu não faço mais nada certo. Agora eu fiquei zangado. Agora, se é assim que vai ser a vida, vai ser assim, né? Não. Ele chega na cadeia, o que ele faz? Logo em seguida, ele está assumindo todas as funções de mordomo na cadeia, porque é bom, é competente, ama a Deus, teme a Deus. José não faz as coisas porque Deus está fazendo tudo certinho na vida dele, não. Ele faz, sabe por quê? Porque ele compreende que Deus está com ele. Quando você coloca Deus na sua história, meu querido, você não condiciona a sua fidelidade a nenhuma bênção que você venha a receber ou que você espere receber. Esse tipo de atitude é a atitude do pai dele. Jacó, caboquinho enrolado, em pentecostal, mas tem um monte de visão, não sei o quê. Conversa com o anjo, mais enrolado, nó cego, 171. Rapaz, o cara é complicado, né? Aí lá pelas tantas, a coisa começa a apertar para o lado dele e diz, Deus, ó, é o seguinte. Ele fala, está lá em Gênesis 28, 20. Ele fala assim, Deus, é o seguinte, se o Senhor for comigo, e se o Senhor me abençoar, eu vou te dar o dízimo. Se eu me faça prosperar, que eu vou cuidar da obra do Senhor. E ele condiciona a fidelidade dele toda, ele amarra toda a fidelidade dele à bênção de Deus. Tem um monte de gente hoje condicionando fidelidade à bênção. José não condiciona a fidelidade à bênção. José é fiel porque é fiel. É coisa de caráter. Ok, Deus, por alguma razão, me colocou nessa posição, mas Deus precisa ser glorificado em minha vida. Como é que eu posso fazer isso? Como é? Ele usa a expressão, como é que eu cometeria tamanho maldade e pecaria contra Deus? Como? Não vou fazer isso. Gente, olha, vocês moços, precisam prestar muita atenção nisso que eu estou falando. Rapaz, tem tanta sugestão bonita aí, cara, tanto caminho fácil, tanto atalho bom, mas é sugestão maligna. E eu já aprendi o seguinte, que todas as maçãs do diabo são bonitas, mas todas elas têm bicho. E só existe uma coisa pior do que ter um bicho na sua maçã, é ter meio bicho. Você descobre que já comeu meio, né? José, ele diz, não, a minha coisa é com Deus. Se Deus vai me abençoar, se Deus vai me enriquecer, se Deus vai me tornar próspero, isso não é problema meu. Mal sabia ele que Deus estava levando
para a posição de excelência. Porque gente excelente é excelente em qualquer momento, em qualquer circunstância. A fé de José não se condiciona à bênção de Deus. Pare de condicionar a sua fidelidade a Deus, porque Deus está te abençoando. Quando as coisas não andarem bem, você vai dizer a Deus o seguinte: Deus, eu não estou entendendo nada, mas tem uma coisa que eu já entendi. Eu amo o Senhor, eu vou honrar o Senhor, a minha vida é para a glória do Senhor. Eu não vou negociar minha consciência, não vou negociar meus valores, meus princípios, simplesmente porque eu creio que o Senhor está aqui comigo e vamos caminhar junto. Onde o Senhor quer me levar, eu não sei, mas sei uma coisa, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Há um episódio que eu gosto de relembrá-lo, da experiência daquela pequena menina da série Nárnia, do C.S. Lewis. Acontece um momento ali muito bonitinho, em que ela, pequenininha, está se aproximando diante do Aslan, que é o rei. E ela está com muito medo, aquela presença de um leão grande ali na frente dela. E ela não conhece muito aquele leão. E ela vai se aproximando dele, toda tímida, toda encolhidinha, com medo, atrás do Pedro, que é o irmãozinho dela. E assim, se aproximando de Aslan, que representa Deus. Aí ela olha assim e fala assim: ele não é perigoso? Ele disse: ele é perigoso, mas ele é bom. Deus é perigoso, mas Deus é bom. Que coisa boa é cair nas mãos de Deus. Quando você está nas mãos de Deus, pode acontecer o que for, meu querido. Você vai sair lá da frente glorificado, glorificando o nome dele. Sabe por quê? Porque simplesmente Deus é Deus. A história vai ser levada da forma como Deus quer. E é bom a gente estar concordando com essa história. Então, é assim que a gente vê Jó. Vocês já viram experiência pentecostal em Jó? Não tem. Jó não tem uma visão, cara. Deus não fala nada para ele. É só burdoada, é pancada. E a Bíblia diz que Deus chega para o diabo e esnoba Jó. Você olha, eu nunca vi um homem justo como aquele, temente a Deus, que se desvia do mal. E a Bíblia diz que ele era justo e temente a Deus. A mulher dele chega um momento que fala assim: Jó, esse negócio aqui não vai dar certo. Por que você continua sendo fiel? Amaldiçoa esse Deus e morra. Ele diz: você está agindo como doida. Nós temos recebido o bem de Deus, não poderíamos receber o mal. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E em nenhuma coisa Jó pecou contra Deus. Mas você não vê Deus na história de Jó. O que você vê é burdoada, perdendo filho, tragédias, acidentes, a vida desmoronando, tudo virando um caos. E ele mantendo a sua fidelidade a Deus. O tempo todo mantendo a sua fidelidade a Deus. Onde é que está o sobrenatural na vida de Jó? Aí você lê o livro de Jó, você se impressiona, porque você tem a meta história na sua mão. Você lê aqui, sentado numa cadeira gostosa, assim, olhando o drama da vida desse cara, mas ele está lá. Ele é que é experimentador. É ele que vê a saúde dele definhando. É ele que vê 10 filhos dele morrendo. É ele que perde todos os bens dele. É ele que vê o abandono, o ridículo, a zombaria, a crítica, e os irmãos de fé dele fazendo teologia de fundo de quintal com ele, dizendo só pode ser pecado, porque senão você não estava ruim desse jeito. Isso é uma desgraça aí, foi pecado. Tinha mais que ouvir isso ainda, né? Ele chega a dizer para os amigos de vocês: são consoladores molestos, misericórdia de vocês, né? Quando a gente tem esse tipo de crente do lado da gente, na hora da dor, dizendo: Senhor, pode ser pecado, né? Mas Jó, que não vê o sobrenatural, ele não vê a meta histórica, continua crendo e firme no caminho do Senhor. Está vendo, gente? É isso que nós vemos aqui em José. O Senhor era com José. Deus está levando José para onde Ele quer levar. Mas a lógica de José é: como é que eu pecaria contra o meu Senhor e meu Deus? Se José fosse infiel, ele não chegaria onde Deus gostaria que ele chegasse. Ele precisava passar pela fidelidade. Deixa eu tentar concluir. Primeiro, o seu momento de aflição não significa fracasso. Entenda isso. Se há um lugar de fracasso, é a cruz. A cruz é o lugar da difamação, da vergonha. A cruz é o lugar onde o diabo esnoba Jesus. Através de pessoas que estão ali perto dizendo assim: você é filho de Deus? Desça dessa cruz.
Eu estou questionando altamente a sua identidade. É o lugar do abandono. É um negócio tão complexo a cruz, que Deus se separa de Deus. O Deus Filho clama ao Pai: por que você me desamparou? Não é louco esse negócio? Essa agonia da alma. Mas a cruz, meus queridos, é lugar de glória. O apóstolo Paulo olha depois para essa cruz e fala: eu me glorio na cruz porque eu sei o que significou aquela cruz. O profeta Isaías, 600 anos antes, já tinha profetizado dizendo assim: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, o meu servo, e ficará satisfeito, porque com o seu sangue ele vai justificar a muitos. Jesus olhava para a cruz não como um ponto final, mas ele olhava para a cruz como uma forma de redimir a minha vida e a sua vida, para resgatar você da morte e da condenação eterna. Aquela cruz, lugar de opróbrio, lugar de vergonha e de humilhação, é o lugar da glória daqueles que confiam na obra de Cristo para a sua salvação. Que coisa fantástica, que lugar mais deplorável para Deus transformá-lo em glória. Segunda coisa que eu diria: Deus vê de forma distinta do que você vê. O todo a partir do agora. Você só vê o agora, só vê um bloco. Por isso que a Bíblia diz: todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você está vendo um bloco, e você, nesse bloco, você pode se perder, se você ficar só nele. E eu acho fantástico quando chega no final, depois que Jacó morre, os irmãos dizem assim: agora nós estamos enrolados. Porque agora o papai morreu, e José tem todo o direito de fazer conosco o que ele quiser. José é governador do Egito. José é ministro da República. José pode fazer conosco o que ele quiser, ele tem o poder de vida e morte. E eles resolvem mentir de novo. Aí chega aquele bando de rapazes, tudo homem barbudo, para mentir de novo. Quando eu leio o capítulo 50, eu imagino que José deve ter olhado para ele e dizer: não acredito, de novo. De novo. Esses caras querem me enrolar de novo. Mas a resposta deles é incrível. Ele olha para os irmãos dele e fala assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Vós intentastes o mal, mas Deus transformou o mal em bem, como vocês estão vendo hoje. Sabe o que é interessante? A nossa tradução, ela não diz exatamente o que o texto está dizendo. Porque o termo que ele usa aqui, vós intentastes, chassabi, no hebraico, ele diz: vós intentastes o mal, mas Deus chassabi o bem. Deus intentou o bem. Em outras palavras, ele usa o mesmo termo. A intenção de vocês é ruim, mas a intenção de Deus é boa. Então, meus queridos, não adianta. A intenção de Deus vai prevalecer. E eu estou entendendo isso aqui, fique tranquilo, eu não vou mexer com vocês. Está tudo certo no meu coração, eu estou resolvido. Eu estou resolvido. Está tudo ok na minha alma. Ah, meus queridos irmãos, isso é fantástico na vida de José. E por último, o alvo fundamental de Deus, nós percebemos aqui. Por quê? Porque o alvo fundamental de Deus não é a sua felicidade. Isso nos espanta e nos assusta. Mas o alvo fundamental de Deus é a sua santidade. Porque Deus sabe que você só será feliz se você for santo como Ele deseja que você seja. E quando a santidade de Deus vem, inexoravelmente a felicidade vem, mas não o contrário. Se você busca a felicidade, a nossa geração, a geração hedonista, está muito atrás de felicidade. Existe um monte de gente aí procurando felicidade. Não, eu preciso de felicidade, eu preciso ser feliz, eu tenho direito de ser feliz. E vai atrás da felicidade, fora de Deus. Mas eu já descobri que quando a pessoa tenta ser feliz fora de Deus, é como um homem barbudo que quer dormir, que um dia alguém chega para ele e pergunta para ele: quando você vai dormir, o que você faz com a sua barba? Você coloca a sua barba para baixo do cobertor ou para cima do cobertor? Ele diz: não sei, eu nunca parei para pensar nisso. Naquela noite, pela primeira vez, ele tem insônia por causa da barba. Porque ele colocava a barba para baixo e a coberta incomodava ele. Ele colocava para cima, dava uma gastura, né? Resultado, teve insônia porque ele ficou pensando para onde ele ia colocar a coberta. Felicidade não é um alvo. Felicidade é um resultado. E tem muita gente indo atrás do alvo, que é a felicidade, dizendo: eu preciso ser feliz, eu preciso ser feliz, eu preciso ser feliz, eu preciso... Esquece isso. Você só vai dormir se você parar de pensar em dormir. No dia que você parar da sua obsessão de ser feliz, mas buscar aquilo que Deus quer para a sua vida, você vai encontrar uma coisa surpreendente na sua vida, você vai ser surpreendentemente feliz. Não é maravilhoso?
José entende isso. O alvo final da minha vida é a glória de Deus. Eu não posso cometer maldade contra Deus. Eu vou continuar fazendo o que Deus quer que eu faça. E a bênção é com Ele. Ele faz o que Ele quiser da minha vida, mas eu sou dele, Ele é meu, eu vou viver assim. O Senhor era com José. Será que José entendeu que Deus era com ele e percebeu Deus na história dele? A Bíblia diz que o Senhor é conosco. Várias vezes a Bíblia diz isso. Eu nunca vou te desamparar. Eu nunca vou te deixar. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu vou estar contigo. Minha vara, meu cajado, vou estar contigo. Eu sou um bom pastor. Eu zelo por você, eu cuido de você. É essa a promessa de Deus. Você está conseguindo ver Deus na sua história? Onde é que você vê Deus na sua história? Pense nisso. Comece a ficar atento. Você vai se surpreender. Deus está mais presente na sua história do que você imagina que Ele jamais poderia estar. Que Deus nos abençoe. Ó Deus, aplique essas verdades ao nosso coração. A Tua palavra é viva, Senhor. Ela é transformadora, ela é renovadora, ela é restauradora. E em nome de Cristo nós te pedimos, ó Pai querido, para que essa palavra possa firmar em nosso coração, em que nós possamos entender, ó Deus querido, que o Senhor está conosco em todo o tempo. Dá-nos, ó Deus, coragem, dá-nos excelência, para sermos aquilo que o Senhor nos chamou a ser e viver. Ó Deus, ajuda-nos a perceber o Senhor no emaranhado da nossa própria história, nos descaminhos dos nossos tortuosos caminhar, nosso tortuoso caminhar. Tem misericórdia de nós, Pai, e nos ajude. Derrama a Tua bênção sobre o Teu povo.